Oi, pessoal. Vamos ver se a Tati consegue entrar. Se o Romeu. Opa, Olá. tudo bem? Tudo, e aí? Deixa eu ver se o Romeu consegue entrar também. Vamos ver como fica. Ó, joia aí, ó. Deu certinho. Olá, pessoal. Oi, Tudo Tati. bom? Tudo bom, doutor Romeu? Olá, César. Boa tarde. Quase boa noite. Boa noite já quase, né? É, O pessoal tá começando a entrar. A gente começou um pouquinho antes, porque como eu sou meio ruim de fazer live, Ah, não estou sozinha nessa? achei melhor começar um pouquinho antes. Deixa eu colocar o fone aqui, ó. Ó, me escutam? sim, Perfeitamente. escutamos bem. Ah, joia. Agora ficou top, hein? Muito bom. Vamos esperar o pessoal entrar, ó. O pessoal tá entrando. Ok. O Pablito, pessoal, Tatiana, Pablo, pessoal todo entrando. A Noemi também está aí, grande apoiadora da nossa causa. O Júnior também. JJ diretamente lá da Europa, meu grande amigo. JJ Júnior, Pablito também, Pablito, meu ídolo. meu ídolo. Muito bom. Vamos dar um tempinho, né? Tati, me conta um pouquinho sobre você. Aí. Olha, doutor Romeu, eu tô assim, como eu falei para você outro dia no telefone, você sabe que eu sou uma porta-voz, literalmente só falta uma É, fitinha aqui na testa, né? é, Cannabis é perfeito, né? é. Mas assim, eu tô muito bem. Só levei um susto aí segunda-feira, na véspera do feriado, porque há quase 3 anos eu não senti uma dor. E Puxa. há quase meu tempo de canabidiol, né? E eu não estou mais tomando tem 1 ano e meio, né? Uhum. E eu senti um choque violento seguido de uma dor. Mas aquilo, falei, não, Tatiana, calma, respira fundo, conta até 10, calma que nós vamos resolver, né? Uhum. Mas assim, pergunta pra mim, ô Tati, você vai tomar remédio? Aqueles? Nunca mais, Tá. entendeu? Nem pensar, né? Então, tô um pouco preocupada, até conversei com a minha médica esse feriado, e ela ainda falou, você sabe o que eu penso, né? Que ela acha que eu tenho que equilibrar, associar o canabidiol com o THC por conta dos choques, né? Uhum. Porque eu tenho uma média hoje de 150 crises de choque por dia, Uhum. né? Então a minha médica fala, você tem que abrir a tua mente É. nesse sentido e fazer esse teste. Literalmente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, viu, Tati? Mas existem alguns trabalhos que falam exatamente sobre isso, sobre uma quantidade, quando existe dor refratária e o Uhum, uso do full spectrum não é Não resolveu. suficiente, aí a uhum. gente entra mesmo com um pouquinho de THC, uma proporção 6:4 ou 1:1. Uhum. Mas é só mesmo em situações refratárias, mais difíceis, né? Tá? Tá certo. Eu tô disposta a tudo, né? É que vocês ainda estão me É, conhecendo agora, né? Mas o pessoal sabe, eu sou meio carne de pescoço, eu tento tudo. Eu falo que a única coisa. Ai, Tati, você não tem medo, não? Eu tenho medo de ficar do jeito que eu tô. Eu não, topo ninguém todas. gosta, Tati, ninguém gosta de viver com dor. Nós não nascemos para viver a dor, né? Nós Exato. vivemos para não ter dor, né? E para ser compensado, né? Nós não vivemos para não ter compensações. Claro. Então, a ideia é sempre a gente melhorar ou zerar a dor o Uhum. máximo possível. Então, essa é o grande objetivo de qualquer tratamento. Com certeza, com certeza. Eu creio muito nisso, porque eu falo assim, a doença não tem cura. Mas beleza, não estou falando que a doença não tem cura, mas dá para melhorar. As pessoas não brincam, Exato. falam assim, ai, a situação tá ruim, eu descobri que dá para piorar. Dá para piorar? Dá, mas dá para melhorar também, entendeu? É.
Isso mesmo. Não é? É exatamente isso. Esse é o ponto de vista. Sempre visando melhorar. E se a gente puder chegar perto do zero de Melhor ainda, incômodo, né? ou do sintoma, melhor ainda. Exatamente, exatamente. O É o que eu César, falo, é o que eu falo sempre, doutor Romeu. Ou você sente e lamenta, ou levanta e enfrenta. Eu sou mais de levantar, enfrentar, encarar, né? exatamente. Tem toda a razão. E você é uma condutora, então as pessoas que seguem o caminho, a gente tem que ser um exemplo para todos, né? De não abaixar a cabeça, não se vitimizar, por mais que Exato, seja incômodo isso para a vida, a gente tem que levantar e procurar os caminhos. Muitas vezes esses exatamente. caminhos nos são trazidos, os caminhos vêm até nós através das outras pessoas. Mas cabe a nós também procurarmos os caminhos para que a gente possa levantar, dar a volta por cima e combater aquilo que nos incomoda. Com certeza. Tô totalmente de acordo. É isso aí. Eu acho que quem sofre de neuralgia do trigêmeo tem uma longa jornada de sofrimento, né? Tratamentos às vezes incompletos, ou que não funcionam, ou que não vão bem. Então, às vezes, né, as pessoas até desanimam, né? Falar, vou desistir. Mas eu acho que a gente consegue encontrar um caminho aí quando a gente insiste um pouquinho mais e vai buscando alternativas e vai buscando aquilo que funciona melhor para a gente, né? Não tem uma fórmula única. É. E talvez aí que entra bastante né, os tratamentos com os canabinoides também, né? É uma coisa nova, relativamente nova, né? Uma coisa que está sendo estudada agora, cada vez mais estudada, de dor neuropática, Ah, de dor voltou. inflamatória. Eu travei? Travou. Eu mexi aqui no fiozinho e aí ele quis entrar tudo aqui de novo no computador. Mas eu ia dizendo que a gente tem cada vez mais evidências, né, de, de tratamento consistente, né, para pacientes com dores crônicas, pacientes com dores crônicas vindas de inflamação, dores crônicas vindas de dores, né, neuropáticas. Então, a gente tem visto cada vez mais isso ser colocado na prática clínica e também acompanhando um boom de trabalhos científicos, uma explosão de ciência mostrando que realmente existe benefício com isso. Então, hoje eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho sobre isso e mostrar o que funciona, o que não funciona, para que serve, para que não serve e assim por diante, não é? Para a neuralgia do trigêmeo, funciona muito bem. Eu que diga. Sou prova viva disso. Né? E você começou a tomar um óleo full spectrum, um óleo isolado? Você sabe que tipo de óleo que você começou a tomar, Tati? Eu tomei o full spectrum. Porque quando eu comecei a tomar, César, eu estava com 18 anticonvulsivos por dia. Puxa, Efeito zero na neuralgia do trigêmeo e 1000% nos colaterais, puxa. né? Eu costumo dizer que eu era um vegetal que andava, né? Entendi. Então, da hora que eu levantava até a hora que eu ia dormir, era um total de 18 anticonvulsivos, né? Puxa Tanto que vida. o médico que me deu acesso a isso, que foi nos Estados Unidos, que aqui na época ainda era... Bom, até hoje ainda as pessoas ainda acham que é um bicho de 7 cabeças, né? Imagina, quase 3 anos atrás. E o médico ainda falou pra mim, eu vou te prescrever. Enquanto você estiver aqui, você tá bonita na foto. A hora que você voltar pro Brasil, eu não sei o que você faz, né? Que ano Mas foi isso, Tati? foi em março de 2019. Ah, mas Puxa. aqui 2019 já estava funcionando bem aqui. É. Mas ainda foi uma luta, viu? Eu ainda trouxe escondidinho, ainda foi assim um... Porque o que aconteceu, César? Eu tomei. Hum. Depois da terceira... Não é da terceira semana. Da terceira vez que eu tomei, a minha dor Pumba. acabou. É. Acabou. Legal. O que a gente tem de literatura mostrando da neurologia do trigêmeo, né? Que a resposta é muito alta. 86%, quase 90% dos pacientes relatam melhora da dor. Mais de 50% da intensidade da dor. Então é uma Isso melhora mesmo. muito grande, não é? E mais da metade dos pacientes conseguem ou diminuir ou parar o uso de opioide.
Isso Eu mesmo. parei totalmente. O opioide é o Tramal, o Tilex, né, o Oxycontin e assim por diante. Então, os canabinoides, né, o canabidiol, principalmente na forma do óleo full spectrum, que é um óleo mais potente, e olha só, e também mais barato. Se a gente pegar um óleo isolado hoje, chega a custar aí, se for comparar um com o outro, um custa R$ 2.000, o outro custa R$ 300. Só que o de R$ 300 eu vou conseguir usar por 3 meses. O de R$ 2.000 eu vou usar por um mês no máximo. Então é uma diferença muito grande de preço. E a gente não precisa, a gente tem um óleo que é mais barato e mais potente, que é o óleo Full Spectrum. Por que Full Spectrum? Porque ele tem todos os componentes da planta, da cannabis, com a quantidade pequenininha de THC em geral. E esse é o óleo que a gente geralmente começa todos os tipos de tratamento, todos os tipos de terapia, porque com ele a gente consegue resolver assim, a esmagadora maioria dos casos, viu? A gente, em geral, não precisa do THC para resolver ou tratar a maior parte dos pacientes com dores crônicas. A gente reserva o THC. Para quem não sabe, o THC é o componente psicoativo da cannabis, né? A maior parte dos óleos não tem THC, ou tem uma quantidade muito pequena. E esses óleos, que são óleos completos, óleos extra virgem, não é? Que tem todos os componentes da planta, conseguem resolver numa grande quantidade de casos, eu diria quase 90% dos casos, a gente não precisa do THC em quantidades maiores. Mas, como você disse, alguns casos refratários, o Dr. Romeu comentou também, refratários ao óleo full spectrum, a gente pode associar algumas gotinhas de THC, algumas miligramas de THC, para aí sim potencializar ainda mais esse óleo e o paciente finalmente ter uma resposta assim, muito boa na questão de qualidade de vida. É porque eu achei bem interessante assim, porque eu tinha a dor lancinante e os choques. A dor parece que você pegou e tirou com a mão, uma coisa assim inacreditável. Mas não teve qualquer retorno nos choques. Tanto que hoje eu acumulo. A última vez que eu contei, que eu parecia uma doida, eu marquei cada crise de choque que eu tinha. Eu cheguei em 150, falei, agora eu não mexo mais. Entendeu? Não vou mais contar. Nesse caso, Tati, a associação do THC pode ajudar, viu? É o que a minha médica fala. A gente, por exemplo, você está usando óleo, provavelmente um óleo full spectrum, que tem no máximo 0,3% de THC. A gente chama esse óleo de uma quimio variante 3, variante química 3. Se a gente for para uma variante química 2, não é para tomar só esse óleo, é associar algumas gotinhas, colocar mais THC. Provavelmente você vai ter uma resposta melhor aí na questão dos choques, viu? Só um complemento, César, ela não vai se substituir, viu, Tati? Você associa. Aí você não precisa tomar um monte de THC, entendeu? Você toma o mínimo necessário para você ficar bem em relação aos choques. Porque na neurologia do trigêmeo tem uma questão da desmielinização, né, Exato. Do nervo. Do nervo. Exato. E ele fica exposto e aí você pode ter choques ali, você pode ter mais problemas nesse sentido. E a associação do THC ajuda nessa questão da recuperação da neuroproteção, na recuperação neurológica. Tem estudos muito bons, né, Romeu, publicados na Qualis 4 e neuroproteção. 5, né? Exatamente. Então, pode valer a pena em alguns casos, sim. Viu? Pode valer a pena. Agora, uma grande questão também é você usar óleos de qualidade. Sem dúvida. Segunda questão é o profissional médico ou dentista saber como prescrever e o próprio paciente também saber avaliar se aquele produto, se aquele óleo que está sendo utilizado tem qualidade ou não. A dica que a gente passa para todo mundo é de um site que tem no Brasil chamado Lista Verde. Se vocês colocarem aí na internet listaverde.com.br ou é o S? Ou é o S, mas já tem no Brasil também. É ponto S, mas já tem no Brasil também. US. Ali é um site que ranqueia os óleos. Então, eles acompanham os óleos como são, se tem rastreabilidade no Brasil, se as fábricas têm GMP,
se existe assistência para os pacientes aqui no Brasil, se a bula está em português, se está em inglês, se tem instrução, se a empresa tem farmacovigilância, ou seja, se ela acompanha os efeitos adversos que podem surgir ou não. Então, esse site é muito bacana para saber se o óleo tem qualidade ou se não tem, e o que ele tem para melhorar, tá bom? Então, antes de fazer qualquer tratamento, vale a pena dar uma olhadinha lá para saber se está tudo bonitinho, certinho, tá bom? É porque isso é uma coisa que eu ouço assim constantemente, sabe, César? Se você pega, eu tenho 2 ou 3 vídeos no meu canal no YouTube falando sobre a minha experiência com o canabidiol, né? E assim, é uma coisa que ainda gera uma série de discussões, porque, por exemplo, existe, não sei se... Perdoa até a forma que eu vou me expressar, mas assim, é só para entender, né? Existe, assim, as vendas no câmbio negro, né? Eu fui uma que quando eu fiquei sem, e eu não sabia de quem comprar, aonde comprar, como fazer, isso quando eu comecei a usar, eu comprei de uma pessoa que me foi indicada. Quando eu comprei aquilo parecia um vidro de Novalgina, branquinho, de plástico, sem rótulo nem nada. A minha mãe falou, o que é isso? No que eu coloquei na colher, parecia petróleo, né? A minha mãe falou, você não vai tomar isso, sabe, mãe, né? Falei, claro que eu vou, eu tenho que tentar. Menino, você não tem noção. A coisa foi tão feia, o estrago foi tão grande, que a minha mãe virou, ela falou, vou jogar no lixo. Ela falou, não, se alguém mexe no lixo. Virou na pia e jogou meia caixa d'água em cima do raio do ralo, né? Então existe muito, as pessoas acham que, não, tá custando X, mas eu achei por Y. Mas é aquilo, né? Existe, vamos supor, azeite de oliva e óleo composto, né? Isso exatamente, E uma coisa que... Não, desculpa, César, manda aí. Não, eu ia falar da diferença dos óleos, né? A gente está falando do óleo full spectrum, não é? Mas existe o óleo broad spectrum também. O que é o óleo broad spectrum? É o óleo full spectrum que algumas moléculas foram retiradas. Ou a clorofila foi retirada, ou ele foi manipulado. Esse óleo funciona também. Mas um broad spectrum, em geral, a gente tem que tomar o dobro ou o triplo da dose de um óleo full spectrum. Existem os óleos... então, mesmo que os dois tenham o mesmo preço, se eu vou ter que tomar o dobro ou o triplo de dose do broad spectrum, ele é muito mais caro. Claro, com certeza. Existem, Romeu, existem os isolados também. Tem. Só tem uma isolado, molécula. Lógico. Só tem, por exemplo, o CBD, o canabidiol. Funciona? Funciona. Só que esse óleo eu tenho que tomar, às vezes, 6 vezes mais gotas que o óleo full spectrum. Então, a gente tem que ter esse conhecimento também, né? Tati, me conta um pouquinho da experiência que você tem junto ao seu grupo e como é que o pessoal tem visto a utilização da cannabis medicinal para aliviar a dor da nevralgia do trigêmeo. Como é que você tem visto isso dentro do grupo? O que tem acontecido é o seguinte, Dr. Romeu, as pessoas têm sim muito interesse, nós somos em praticamente 200 portadores de neuralgia do trigêmeo num único grupo, né? E fora os que não estão no meu grupo e interagem ou no YouTube ou no Instagram, né? As pessoas querem experimentar, elas encontram 2 barreiras. Primeiro, o médico que atende que não quer prescrever. Né? Eu tenho uma amiga aqui no interior, aqui perto, que ela está enfrentando isso. Ela tem neuralgia do trigêmeo advinda da esclerose múltipla, né? E o médico dela não quer prescrever, né? E outra coisa, as pessoas estão analisando, porque a internet está aí para todo mundo fuçar, né? Não necessariamente no lugar certo ou não, e as pessoas falam, eu não consigo bancar o tratamento com canabidiol. Eu quero, mas eu não consigo. É muito caro. Então, as pessoas estão, eu te falo, extremamente interessadas. Querem. Porque eu relato muito para eles que eu não tive efeito colateral nenhum. Então, isso para quem vive dopado de anticonvulsivo, né? Então, quer dizer, você fala, tomou, resolveu e sem efeito colateral nenhum, todo mundo quer. Mas existem esses 2 problemas, a questão do preço e a questão do médico que não quer prescrever.
Muitas Entendeu? vezes, sabe, Tati, o que acontece é que às vezes o médico não conhece também, não tem esse Exato, conhecimento exato. de como prescrever. César, O você vê médico às vezes alguma não. possibilidade de sanar essas duas situações? Então, tem algumas boas notícias, né? Primeiro, às vezes, só fazendo uma recapitulação, às vezes o médico não quer prescrever porque ele não sabe nem por onde começar. Como prescrever, como fazer, qual produto escolher. Ele coloca lá, vê aquele monte de produto, não sabe qual deve começar. Então, às vezes, a gente consegue orientar, a gente como paciente também. Doutor, prescreve um óleo full spectrum. Aí ele vai procurar o que é full spectrum, entendeu? Ou ele coloca na lista verde, vê os óleos full spectrum. Aí ele se interessa, começa a ver, ele mesmo começa a aprender e a estudar um pouquinho, e aí muda. Ele fala, então vou prescrever para você. Porque ele olhou, viu que tinha um óleo, tem um óleo que tem qualidade, que ele pode prescrever. A segunda questão é que existe já um grupo que faz atendimento online, inclusive, só para prescrição de óleos de canabidiol. Tá? A gente pode deixar aqui depois, vou passar para você, tá, Tati? Você Tá, pode pode passar para o passar para grupo mim. todo. Que eu, inclusive, quando eu quero falar uma coisa assim com eles, geralmente assim, eu marco uma reunião. Ó, tal dia, tal hora, vamos estar todos online e vamos conversar. Entendeu? Isso, legal. E nesse grupo é o pessoal que só faz atendimento para prescrição de canabinoides medicinais. Tem especialista em dor também, mas independe disso, porque todos vão tratar de maneira muito efetiva as condições todas que podem ser tratadas com os canabinoides, né? Então, custa R$ 150 a consulta. Não custa 300, 600, 1.000, 900, 1.200, como é cobrado aqui, entendeu? Eles cobram R$ 150 a consulta. Aí você sai com o atendimento feito e com a receita. Pronto. Questão de preço. É caro quando a gente prescreve os produtos isolados. Chega a custar um frasquinho que dura 15 dias, R$ 2.400. Mas se a gente prescrever um óleo que é mais eficiente, que é o óleo full spectrum, de qualidade. Foi o que eu tomei. Exatamente. E que um frasquinho pode durar 2 ou 3 meses, o frasquinho custa R$ 350, mas ele dura 2 meses, 3 meses. Custa menos de R$ 100 no final da conta, entendeu? E eu te falo, eu gastava perto de 1.000 com os anticonvulsivos que eu tomava. Para você poder bancar 18 por dia, era quase R$ 1.000 por mês. Exatamente. E uma coisa que a gente faz, né? O Dr. Romeu sabe mais disso do que eu. A gente não interrompe os medicamentos no começo, associa com o óleo vai começando a fazer efeito e a gente vai tirando tudo, entendeu? Não faz a loucura que eu fiz, né? Quando eu comecei, a louca aqui, a louca da vez, falou, vou tirar. O médico falou, não faça, você tem que fazer a regressão. Falei, não, tudo bem, eu sei fazer regressão. Parei tudo. Claro está que eu fiquei de urticária dos pés à ponta da cabeça, né? Mas valeu a pena, não me arrependo. Mas não recomendo nunca a ninguém que faça, né? Não, e esse desmame também que é feito, em geral ele é feito em 15 dias, 20 dias. É isso mesmo. É muito rápido, viu? Porque o efeito do óleo, quando ele é prescrito da maneira correta, um óleo de qualidade, a gente consegue chegar naquela dose que trata o sintoma de maneira muito rápida, viu? César. Oi, Romeu. Tem uma pergunta aqui, acho que um comentário do Sila, eu não sei o primeiro nome, mas ele está falando... é a Priscila. Essa é a minha amiga que eu falei, que ela tem a neuralgia advinda da esclerose múltipla. Da esclerose. 12 comprimidos de carbamazepina mais gabapentina. Realmente, Priscila, é difícil ter uma vida social com isso, mas a associação, se for para controle do sintoma dor, o canabinoide vai te ajudar bastante com relação a isso. E paulatinamente, à medida que você vai melhorando o incômodo da dor, você vai removendo os remédios de farmácia. É isso. Eu queria deixar isso aqui registrado. Uma outra coisa em relação aos efeitos colaterais é assim, o efeito colateral pode existir, ele tem, né? Às vezes solta o intestino, às vezes tem um pouco de sonolência no começo,
Mas esses sintomas acontecem quando a gente começa com a dose muito alta e progride muito rápido. Se a gente começa com a dose um pouquinho menor e vai aumentando a cada 2 ou 3 dias, mesmo que apareça algum sintoma, ele vai aparecer na primeira semana só. Depois a gente vai poder aumentar a dose até chegar naquela quantidade ideal para melhorar os sintomas sem sentir efeitos colaterais, tá bom? Então, isso que é legal. O efeito colateral desaparece logo também, viu? E quando a gente encontra uma dose que trata aquela dor, aquele sintoma, por exemplo, ó, achei a minha dose, eu tenho que tomar 8 gotas à noite e 3 durante o dia. Eu fico bem. Aí fiquei bem, 3, 4, 5, 6 meses, vou parar de tomar. Beleza, fiquei bem, fiquei 6 meses sem tomar nada, começou a voltar a dor. Se eu for voltar a tomar o óleo, eu sei já a dose que eu vou precisar tomar. 8 gotas à noite e 3 de dia. A gente não desenvolve tolerância, viu? Tolerância. É isso mesmo. E qualquer médico pode prescrever, não tem problema nenhum. Tá? Mesmo. Se o médico não souber prescrever, a gente vai deixar a plataforma depois com a Tati. A pessoa pode marcar, custa R$150 a consulta, é uma coisa que dá para fazer, não é uma consulta cara. Com certeza. E sempre que precisar de algum apoio também, a gente oferece desconto na compra, a gente tenta ajudar o máximo possível, viu? Aliás, a gente vai deixar já um voucher para vocês de desconto. Eu vou pedir até para... Deixa eu até pegar aqui, eu vou colocar já para vocês aqui, tá bom? Só um minutinho aqui para eu checar isso já. E uma grande vantagem que eu vejo também, além de funcionar, né? A gente sabe que realmente é eficaz, que eu luto nisso há 14 anos. Sim, né? funciona, vai muito bem. Exato, por exemplo, nunca vai ter aquele risco, porque eu, com a oxicarbazepina, eu tive início da síndrome de Steven Johnson. Nossa. Entendeu? Quer dizer que a gente nunca vai ter, né? Por ser não ser uma medicação, né, Tati? Ser um fitoterápico, um produto derivado da cannabis, mas é fitoterápico pelo fato de vir direto da planta, a gente não tem esses efeitos, né? Efeitos das drogas, droga de farmácia, né? Exato. Talvez o que o César falou tem toda a razão. O máximo que você vai ter de efeito colateral, efeito adverso, talvez de vez em quando soltar um pouco o intestino por ser um óleo, primeira coisa. Né? E a absorção, por ser sublingual, às vezes é muito rápida a absorção. Às vezes a pessoa fica um pouco sonolenta. Toda vez que você tiver um efeito adverso, a gente volta e diminui a dose. Vai ajustando, né? É uma coisa simples. Quer dizer, tomou um pouquinho a mais e teve efeito adverso, volta atrás na prescrição e diminui a dose para a prescrição anterior. Entendeu? Não, tá ótimo. Lá está o voucher. 15%, viu, pessoal? Estou vendo aqui. O site, eu vou colocar aqui, ó, é o da Bioquise. Lembra que precisa da receita para comprar, tá? Pode até comprar, mas vai precisar da receita de qualquer maneira, tá? /produtos. E se for o caso, então, né, César, você vai me deixar o contato deles procurarem a sua plataforma médica que você mesmo orienta, né? Exatamente. Tem uma plataforma que é independente, tá? E o pessoal tá lá eles são especialistas em prescrição de canabinoides medicinais. E aí, com a prescrição do nosso olhinho aí, esse voucherzinho tá valendo por até 30 de novembro. 15% de desconto, viu? Olha lá, a Ana Cristina, que acabou de entrar agora, hoje ainda ela ainda comentou comigo, ela falou, Tati, o meu médico quer que eu use, mas eu não tenho dinheiro. Ela entrou agora, depois eu vou passar as informações para ela, que realmente não é que nem você falou, essa fortuna impagável, né? Não, imagina, R$2.400, R$2.000, pois R$1.500, não é nada disso. Exato, que é o que todo mundo tá com aquilo na mente, né?
Exatamente. É até bom a gente saber disso para poder divulgar mais, né? Exato, e a Tereza que também colocou aí agora, ela tem a Isadora, né? A Isadora tem a síndrome de Rett, e ela conhece várias pessoas que também estão fazendo uso do canabidiol com bons resultados. Assim. Toda vez que você tiver uma nevralgia, né, uma dor neuropática, os canabinoides ajudam bem no controle da dor. Lógico, nem sempre ele é monoterapia. Claro. Nem sempre você vai usar único e exclusivamente os canabinoides. Normalmente você pode associar com drogas que vêm de farmácia, mas uma quantidade bem pequena. Bem menor, eu digo, do que você habitualmente tomaria sem o uso dos canabinoides. Existe um detalhe muito importante, que é o seguinte: os receptores canabinoides no nosso corpo, nós temos basicamente dois que são mais evidentes, que é o CB1 e o CB2, os receptores endocannabinoides nossos, eles só são estimulados por canabinoides. Você não adianta tomar Novalgina, não adianta tomar opioide ou algum outro tipo de remédio. E esses receptores, eles agem diretamente no sistema nervoso. Principalmente o CB1, que tem ação direta no sistema nervoso central. O THC também, né? O CBD tem ação diretamente no sistema nervoso central. O CB1 é estimulado pelo CBD e pelo THC. Então, você consegue um controle de dor neuropática bastante eficiente com o uso desses produtos, dos canabinoides. Né? E olha só que interessante. Desculpa, pode falar, Tati. Imagina, e além, é o que eu falo, além do resultado excelente, você não acaba com o teu rim, com o teu fígado, né? Exato. Tem toda essa vantagem também, né? Exatamente, você não tem esse tipo de problema. Perguntaram de bruxismo e espasticidade, é excelente. Para bruxismo é fantástico. E precisa tomar só à noite. Para espasticidade muscular é excelente, sobretudo a espasticidade relacionada à esclerose múltipla, viu? Mas voltando para a neuralgia do triogêmeo, se a gente pensar que na neuralgia tem um problema neurológico periférico, existe uma inflamação também, né? Existe uma relação também do aumento da pressão arterial, que pode danificar o nervo também. Os canabinoides medicinais, eles atuam em tudo isso e um pouquinho mais. Ele é um anti-inflamatório muito bom, e que não machuca o rim, não machuca o estômago, não provoca problemas nos ligamentos. Ele vai agir na neuroproteção, ajudando na mielinização do nervo e atuando na diminuição, né, do impulso nervoso no trigêmeo. Ele vai agir também centralmente, neurologicamente centralmente, e ele vai agir também na parte afetiva da dor. Isso, e aí a gente entra numa das perguntas que foram feitas. Para que serve, não é? Ele serve para as dores crônicas, sobretudo aquelas que são relacionadas a dores neuropáticas e inflamatórias. Ele ajuda muito no controle da ansiedade e da qualidade do sono. Como se diz, e ele atua também nesse relaxamento da musculatura, na espasticidade. E aí a gente pode ir para as coisas mais específicas, de Parkinson, algumas coisas relacionadas ao autismo. A gente pode pensar um pouco mais nos pacientes com câncer, né? Que tem dificuldade para recuperar peso. Nos pacientes que têm depressão ansiosa, não para resolver a depressão, não tem estudo ainda muito consistente, né, que atua nisso, mas para controlar a ansiedade associada à depressão pode ajudar bastante também. E, finalmente, naqueles casos, né, Romeu, de neuroproteção, né? Isso mesmo. Parkinson, derrame, AVC, trauma e assim por diante. Traumas crânioencefálico. Tem um detalhe também importante que a gente conversou semana passada, né, Tati? De alguns pacientes que, às vezes, têm o diagnóstico não tão preciso da nevralgia do trigêmeo. Exato. Às vezes tem nevralgia do nervo alveolar, por exemplo, por uma cirurgia dentária ou
por algum trauma dentário, né? Nós vimos que o uso dos canabinoides medicinais ajudam também nessa dor nevrálgica alveolar, viu? Principalmente quem vai operar, quem vai fazer canal ou fez canal e fica com aquela pontinha do nervo exposta, dolorido o tempo inteiro, fica se enchendo de medicação. O uso dos canabinoides ajuda bastante nessa fase. Pode ajudar também. e pode até no começo pingar uma gotinha também. Exato. No lugar. Exatamente. Fibromialgia, estão perguntando, ó. Fibromialgia melhora. Por quê? Porque na fibromialgia a gente tem inflamações, tem os nódulos, né? Então, tem uma ação direta na inflamação. Pode ter alguma dor relacionada também a uma dor neuropática, que o canabidiol funciona muito bem também. E os canabinoides vão atuar em duas outras condições, que é melhora da qualidade do sono e controle da ansiedade. Então, não existe uma dor crônica que não melhore. Porque mesmo que não tivesse nenhuma atuação direta na dor, só de melhorar a ansiedade, de fazer a pessoa dormir bem, isso já muda completamente a qualidade de vida de quem está sofrendo com certeza. E até eu vi alguém aí que questionou, perguntou se hipertensão arterial leva a neuralgia do trigêmeo, mas eu acredito que não, né? Porque pois meu pai é o primeiro a cair duro, né? Que eu sou de uma família de hipertensos, onde a única que tem pressão normal sou eu, né? Cai todo mundo duro aqui, né? A hipertensão arterial ela é uma coisa que pode predispor à formação ou inicial, desencadear uma dor, porque a artériazinha que passa do lado do nervo, ela pode pulsar com mais força e pode inflamar. Então, pode ser uma das condições aí que... Isso, é a artéria maxilar interna, exatamente isso. Exatamente. Mas só se houver mesmo essa condição anatômica, viu? Exatamente, E me conta se você dormia bem antes com a dor e depois do uso do canabinoide, da melhora da dor, como é seu sono? Imagina, dormir é artigo de luxo, né? Eu falo que eu passei alguns anos acordada, né? Mesmo com tanto remédio que eu tomava, mas depois do canabidiol, acabou, voltei a dormir. É o que eu falo, doutor Romeu, César, eu voltei a viver. Eu voltei a viver. É inacreditável. Isso é uma coisa muito assim relevante e gritante, né? Existe estudo feito com veterano de guerra, né? Pessoas que sofrem de síndrome de estresse pós-traumático. E um dos primeiros efeitos que eles relatam, a gente vê isso muito na prática, assim, rápido, depois do segundo, terceiro dia, é que esses pacientes param de ter pesadelo. É isso mesmo. Não tem mais pesadelo. E além de não ter pesadelo, você não tem aqueles sonhos complexos, aquele sonho agitado. Você não tem as pernas agitadas, né? Então, quem tem síndrome das pernas agitadas, para de ter isso, controla melhor também. E isso é com óleo que não tem THC, viu? É o óleo até 0,3% de THC. Quando a gente associa o THC ou passa da mão da quantidade de THC, aí o sono pode ficar um pouco mais agitado. Mas se a gente usa um full spectrum até 0,3% de THC, nossa, a gente volta a dormir como dormia como um anjo. Dormir como um anjo. Eles falam dormir como bebê. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Porque eu não consegui. Claro que, por exemplo, eu tenho as crises de choque ainda, né? Então, cada crise de choque que eu tenho, eu acordo, é óbvio, né? Só que eu acordo e durmo, porque os choques são segundos, né? Então eu acordo e durmo. Né? Acordo porque o choque é muito forte, você não tem como ficar, não acordar, mas é acordar e dormir. Antes, eu falo, a Tati, antes do canabidiol, ela nem dormia, porque era aquela dor lancinante e os choques constantemente. É bom a gente estar conversando, Tati, para que outras pessoas, a gente possa conectar outros pacientes a seu grupo. Então, com certeza. Como eu falei, nós temos o grupo de dentro do hospital que acaba se organizando para esse tratamento e você tá à frente disso é muito importante. Não só por questões de tratamento, mas sim de condução. Às vezes a pessoa se sente tão sozinha, né, de estar com aquela dor, não conseguir conviver com ela.
e quando ela encontra pessoas que têm a mesma dor, essa parte emocional da dor até Faz acaba toda a diferença. sendo diminuída com a conversa e mesmo que você, quando você apresenta o seu problema e outras pessoas te escutam na verdade e te ajudam de verdade, a parte emocional da dor, ela diminui. Então, é uma contribuição a mais. Você Sem está de dúvida. parabéns aí pelo seu grupo, que é Eu bastante falo, eficiente eu, e eu muito bem falo, conduzido. eu falo, doutor Romeu, que isso aí eu peguei como missão de vida. Quando eu vi que eu demorei 18 meses para saber o que eu tinha, depois que eu descobri o que eu tinha, eu falei, bom, a minha missão agora é fazer com que as pessoas demorem menos tempo do Menos que eu tempo, né? para Isso descobrir o mesmo. que tem e possa chegar ao tratamento adequado. Né? Porque eu, assim, eu sou sincera, eu não me arrependo de nada, eu não me arrependo de nenhuma cirurgia, não me arrependo de nada. Mas hoje eu vejo que por falta de conhecimento, por falta de informação, muita coisa poderia ter sido evitada. Então eu falo que a minha missão com o grupo é isso. Eu não quero que as pessoas passem o que eu passei. Né? As Ótimo. pessoas tenham acesso à informação. No caso, tenho acesso, por exemplo, a vocês que podem, como vocês acabaram de falar, desmistificar aquela coisa de não tenho R$ 2.000 para dar num vidro de remédio. Entendeu? Exato. Não é nada disso. Olha só que perguntaram, a doutora Daniela, lá de Rio Branco, no Acre, perguntou sobre contraindicações. Tem contraindicação? Tem. A gente contraindica nas mulheres grávidas, porque não tem estudo mostrando isso. Melhor não prescrever, esperar, apesar da gente saber que existe canabidiol CBD no leite materno. Então, a Isso mãe mesmo. dá o leite para a criança com canabidiol. Com o canabidiol. Mas a gente prefere não entrar nessa polêmica para não ter problemas. A gente evita dar em crianças, né? A não ser que seja realmente necessário, por exemplo, nas crianças com epilepsias graves ou condições mais graves que não foram controladas. E se alguém teve alguma alergia ao produto, que é muito raro também acontecer. Fora isso, não tem contraindicação. O que pode acontecer às vezes o médico, o paciente ter um medo em relação a outros remédios que está fazendo uso, não é? Então, existe interação medicamentosa, mas a única interação medicamentosa que é relevante clinicamente, isso é bom todo mundo saber, não é só o médico, é com o uso da varfarina ou com os anticoagulantes. Quem toma remédio para afinar o sangue, entendeu? Uhum. Não é aspirina, não, é remédio forte mesmo, remédio para afinar o sangue para valer. Se toma remédio para afinar o sangue, tem que monitorar de perto, porque provavelmente vai ter que reduzir esse remédio, não vai precisar de tanto. Tem que reduzir a dose dele, diminuir bastante. E aproveitando que eu estou falando, outra pergunta interessante aqui. Se os canabinoides diminuem a libido, se tem alguma questão com a libido, se provoca uma diminuição. Já tem bastante estudo sobre isso também. Eu participei de um livro, de um tratado de cannabis medicinal aqui no Brasil. Eu escrevi o capítulo de urologia. E os estudos mostram que, na verdade, os canabinoides podem melhorar um pouco a libido no sentido de aumentar um pouco mais a libido, viu? Principalmente na mulher. Isso mesmo. Menos no homem, mais na mulher. Lembrando que o útero tem receptores canabinoides, né? Não pode esquecer isso. Com certeza. Então, aqui até alguém está perguntando se eu ainda tenho choque, né? Se esse tratamento não é tão eficaz a ponto de não ter mais choques. É o que nós vamos fazer agora, né? Eu não tomei associado a THC, né? E a minha própria médica fala, como os doutores também falaram, que a associação ao THC agora pode sim fazer uma grande diferença nessa questão dos choques. Porque já tentou, né, com óleo full spectrum, óleo extra virgem sem THC, melhorou a dor, mas os choques continuaram, apesar. A gente tem que ver a dose também, viu, Tati? Se dá para a gente aumentar um pouquinho mais a dose ou não e ficar sem THC. Mas se realmente não resolver, o THC pode ajudar bastante. Eu tenho certeza, eu estou bem disposta a tentar, inclusive. Hipertenso pode consumir, sim, sem problema. Os óleos full spectrum com até 0,3% de THC, eles fazem a pressão cair um pouquinho, de 10% mais ou menos, de 10% a 15%. Então, às vezes, até se o paciente está tomando 2, 3 antidepressivos,
a gente consegue reduzir ou até tirar um deles, ficar com 2 só ou com 1, enquanto o canabidiol faz esse efeito de controle da pressão arterial também. E sabe, César, que você estava falando da questão das crianças, tem um vereador aqui na minha cidade, eu sou de São Caetano, né? Ele até foi um ex-aluno meu, ele tem um bebê de 1 aninho e pouco, e ele nasceu com uma síndrome raríssima, eu não sei dizer o nome da síndrome, ele tem autismo e ele tem epilepsia. Essa síndrome, ela dá atraso no desenvolvimento, a criança nasce com muitos pelos pelo corpo, eu não lembro realmente assim, o nome, né? E ele começou, o neurologista dele falou, nós vamos entrar com um canabidiol. E ainda dia 7 de outubro, semana passada, eu tive com ele, e ele falou, Tati, você tem razão, isto não é tratamento, isto é uma bênção, porque o menino praticamente não tem mais crise epilética. E ele Não tem 1 ano e meio. Controla tudo. Entendeu? É absurdo, é uma o Brasil coisa... começou com isso, né? Com as crianças com epilepsia. É uma coisa fantástica. E não é aquela epilepsia que você nem tentou tratar, é a epilepsia que você tentou tudo e nada resolveu. Tudo e mais um pouco. Exatamente. E outra coisa importantíssima, Tati, serve para todo mundo aqui do grupo também, e isso já é decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? Os planos de saúde precisam cobrir os tratamentos com canabidiol. Então, se tem plano de saúde, ou até mesmo no SUS, se você tem tratamento para fazer, tem receita, e eles não forneceram, pode acionar. Eu acho que o Dr. José Carlos estava até aqui, entrou na live da Biocase. O Dr. José Carlos é um advogado especialista nisso, viu? Em saúde, que cuida de muitos pacientes com uso de canabidiol. E o Dr. José Carlos conhece bastante aí os caminhos, que não são complicados também, porque isso é uma decisão que já foi para, não sei nem que instância que é, 3ª, 4ª, 5ª instância, chegou no Supremo, e o Supremo determinou que os planos de saúde e, portanto, também o SUS tem que custear os tratamentos com uso de canabidiol, viu? Olha que maravilha, maravilha. A pergunta da Julie, não sei se é Julie ou Júlia Oliveira, quem está tomando tamoxifeno, se pode fazer uso. Pode sim, Julie, não tem nenhum problema, associação. Muito bom. Então, eu acho que para a questão do acesso, né, a gente tem como mostrar o caminho para vocês para consultas a preços mais em conta e que não são consultas desleais também com os médicos. Os médicos ficam felizes, o paciente tem acesso. Existe os óleos full spectrum, que são excelentes, são mais baratos, né? Não são da indústria farmacêutica tradicional, que coloca o preço lá em cima para uma molécula Exato. Que não faz tanto efeito. A gente consegue também, para os pacientes que têm planos de saúde ou que estão no SUS, o acesso, às vezes, quando necessário, quando não existe uma compreensão quanto a isso, com a judicialização, que tem funcionado. O Dr. José Carlos sabe como fazer isso muito bem. E a nossa assistência também, né, Romeu, para o que precisar, para o médico, para prescrever, para curso. A gente faz muito curso. O curso que a gente vai fazer agora, na segunda-feira, pela Associação Paulista de Medicina, tem 1.500 médicos inscritos. Olha, então, a nossa missão é essa, né? Além de fornecer produtos de qualidade, de alto nível, testados, retestados, a gente tem a missão também de ensinar, de espalhar o conhecimento, de ensinar os médicos a prescreverem da maneira correta, para funcionar mesmo. Se prescrever errado, não funciona. E prescrever produtos de qualidade. Se não for o nosso produto, ele vai saber como escolher qual produto que tem qualidade, que é bom e que vai funcionar para o paciente. Não tem problema. O importante é, quanto mais pessoas souberem, quanto mais médicos souberem, quanto mais pacientes souberem, quanto mais familiares souberem dos benefícios e de como fazer o uso de maneira correta, mais pessoas a gente vai conseguir atingir e melhorar a qualidade de vida. E isso eu falo, isso é uma coisa, eu até falei pro Dr. Romeu semana passada no telefone, isso é uma coisa que eu
quero, entendeu? Eu quero que as pessoas saibam, que as pessoas tenham acesso ao correto, não ao achismo. Ah, eu acho que assim, não. De achar, de pensar, morreu burro, né? Já diz o ditado. Tem que ser o correto, né? E tem que ter. E eu agradeço muito a vocês por terem aberto essa porta para mim, para a gente poder passar isso e nós vamos falar muito ainda, entendeu? Porque realmente as pessoas estão muito interessadas. Eu lido com muita gente com esse tipo de problema. Não só de neuralgia do trigêmeo, que por conta da neuralgia do trigêmeo me perguntam de tudo e mais um pouco a respeito do canabidiol. E hoje eu posso falar assim, eu tenho para quem encaminhar, eu tenho para onde encaminhar, eu tenho como ter essa resposta. Alguém perguntou também, Loura Furtado. Falou que aí onde ela mora custa R$280 a consulta. Mas esse lugar que a gente está dizendo é consulta online, viu? Não é consulta presencial. Você faz consulta pela internet e recebe uma receita validada certinho também, tudo bonitinho, por R$150. A gente vai passar para a Tati, depois ela pode passar para vocês. Eu passo para todo mundo, é que nem a Luciana está perguntando, coloca depois qual você usa e qual vai usar. No momento eu não estou usando nenhum, o que eu vou usar nós ainda vamos conversar, eu e a Biocase, para ver o que a gente vai definir aí para a questão dos meus curtos-circuitos, que são muitos. Isso mesmo. César, cirurgiões dentistas podem prescrever. Ah, sim. Cirurgiões dentistas podem prescrever também, viu? Inclusive, a Biocase está liderando essa jornada aí de ensino dos dentistas via APCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. A gente já fez algumas lives e a gente tem um curso agora também, no final de novembro, né, Romeu? Não me lembro exatamente a data, feito pela APCD, viu? Pela APCD. E vários outros eventos também presenciais feitos com dentistas, viu? Juliana Alves está perguntando se os óleos tem aqui no Brasil ou vem de fora. A maior parte dos óleos vem todos de fora. O que é produzido aqui no Brasil por uma ou outra associação, a gente não tem como controlar a qualidade do óleo. Porque, veja, quando você traz um óleo de fora, Juliana, esse óleo precisa vir com um código de barra, um QR Code, que comprova tudo que tem dentro desse óleo, todos os canabinoides que tem dentro do óleo e também os certificados do laboratório, que comprovam que esse óleo não tem contaminantes, não tem resto de pesticida, não tem resto de solvente, não tem resto de bactérias e nada disso. Então, é importantíssimo. E como no Brasil não existe laboratório que faça essa pesquisa, às vezes você compra um óleo brasileiro que você não sabe o que tem dentro. Entendeu? Não dá para comprovar. E deixa eu só perguntar uma coisa, doutor Romeu, que tem uma pessoa aí que perguntou aqui em cima, agora acho que o nome... Boa noite, Sheila. Hiperidrose. Se tem algum resultado do canabidiol na hiperidrose. A hiperidrose, para quem não sabe, é uma pessoa que sua muito, principalmente nas mãos, nas axilas e às vezes nas plantas do pé, viu? A gente não tem nenhum trabalho que mostre a eficiência dos canabinoides nas glândulas sudoríparas, né, que são as causadoras da hiperidrose, do excesso de sudorese. E, habitualmente, o tratamento para a hiperidrose, acreditem se quiser, é uma injeção, pode ser injetável, uma injeção de toxina botulínica sobre as áreas que estão com excesso de sudorese, e já existem alguns tratamentos tópicos, com cremes também, que ajudam muito no uso. Agora, com a liberação dos tópicos, dos produtos tópicos e cremes, né, César? Pode ser que isso seja um estudo que a gente possa fazer. A gente até então não tinha essa liberação. Tem sido usado, né, para hiperidrose, alguns profissionais estão usando. Mas ele tem sido usado para muita coisa. Mas a gente não divulga ou não fala porque não tem evidência suficiente ainda para a gente dizer e ampliar, né? Então a gente prefere, para algumas condições, para algumas patologias,
esperar um pouquinho, deixa isso amadurecer um pouco mais antes da gente ir para frente, viu? Um deles é a hiperidrose. Quando nós tivermos mais produtos tópicos no mercado brasileiro, a gente deve começar algum estudo, alguém deve começar estudo, a gente também deve fazer esse estudo e deve incluir a patologia de hiperidrose. Ah, maravilha. Pessoal, alguma dúvida a mais? Eu acho que o fato da gente estar aqui e poder expor isso, viu, Tati? Principalmente os seguidores do César, os seus, os meus, anexa pessoas que tenham interesse. Eu queria que você deixasse também qual é o link do seu YouTube, qual é o link para eles acessarem o seu canal, para que eles possam entrar em contato com esse grupo. Eu vou deixar, tem inclusive pelo meu próprio Instagram, né, que é o Tati Coledan com 2 L's e N no fim. Eles chegam no YouTube e no grupo só do WhatsApp, que aí eu tenho que mandar o link fechado. Eu só não consigo mandar agora porque eu estou no iPad e eu teria que estar com o telefone, entendeu? Mas eu vou deixar o meu... uma coisinha, olha só. A Lucineia Gomes falou: Anvisa está ajudando no prazo de liberação, grande ajuda. O nosso produto é de liberação automática na Anvisa, viu? Nosso produto entrou para a lista de liberação automática, viu? Deixa aqui, viu, Tati? Está aqui, ó, Tati Coledan. Isso. Ótimo. @Tati Coledan. Então, o pessoal entrando, ela conecta você, né, Tati? Eu conecto já o grupo do WhatsApp e tudo. E eu acho, doutor Romeu César, que a gente ainda vai organizar alguma coisa assim bem bacana, juntando esses 200 dos curto-circuito. Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma boa ligação com todo mundo. E a opção dos outros pacientes que ainda não conhecem vocês, a gente divulgar isso para os outros grupos de pacientes que podem acessar vocês, e vocês, sem dúvida, vão poder ajudar também. Com certeza. É o que eu te falei aquele dia, eu estou à disposição. A minha missão, literalmente, nessa vida é isso. Não sei quanto tempo eu vou viver, né? Mas como neurologia do trigêmeo não mata, eu estou só com 47 ainda, né? Então ainda deve ter um bom tempo aí pela frente para a gente batalhar isso daí. E o que eu puder ajudar, enfim, estou à disposição, vocês sabem. Que bom. Muito bom. Muito bom, César. Pessoal, muito obrigado, viu? Muito bom. Obrigado, Tati. Obrigado, César. Eu que pessoal agradeço todo que está aí pela oportunidade, online, viu? muito obrigado por estar conosco, não é? E sintam-se à vontade de acessar o site, o Instagram da Tati, César e meu, para que a gente possa tirar dúvidas e ajudar no que for preciso. E depois só não esqueçam de passar para mim aqueles dados daquela plataforma dos médicos para eu poder passar isso para o grupo, sim. Tá bom? Tá legal. Você consegue passar, Romeu, depois? Consigo sim, eu vou mandar no da Tati direto. Tá ótimo. Tá ótimo. Maravilha, então, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, César. Um abração. Obrigado, viu, Romeu? Bom resto de semana. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.